Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Pronto? Ok, só controlar aí. Beleza. Vamos orar, né? Para poder a gente começar. Senhor Deus, poderoso Deus que criou os céus e a terra, nos ajuda, ó Pai, a entender o que a gente está se propondo a fazer aqui. Trabalhe no nosso coração para que a gente possa buscar praticar tudo o que a gente tem aprendido. O Senhor é o Senhor que é dono de toda a terra, tudo é teu, e por isso a gente pode fazer discípulos porque tudo é teu, ó Pai, e também porque o Senhor nos ordenou a fazer isso. Então, que essa verdade seja uma verdade na nossa vida. E peço por esse momento que iremos ter aqui, que seja um momento de edificação, que todos nós possamos ter os nossos corações fortalecidos pelo que a gente vai aprender e nos ajuda a praticar. Te rogamos por tua graça. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos lá. Eu não sei se vocês chegaram a ler o capítulo 5, mas capítulo 5, capítulo anterior, 4, ele está falando do dever de todo cristão de fazer discípulo. No capítulo 6, ele vai falar sobre o centro, o alvo do treinamento. Aí, no meio do 6 do 4, ele bota o capítulo 5, que ele sugere uma ideia assim: culpa ou graça? O interessante é que ele não chega a responder isso no próprio capítulo. Quem lê o livro todo vai perceber que o autor ele vai responder só no finalzinho. Estava até conversando com o João Vitor, acho que foi no sábado. Disse, rapaz, mas o autor não foi claro não, no capítulo 5. Mas ele respondeu no finalzinho. E, de fato, realmente ele não chegou a... Ele deu indícios, né? Mas ele não chegou a ser bem claro o que é que ele queria dizer no capítulo 5. Mas eu entendi, e eu vou buscar passar para vocês aqui o que eu entendi. É um capítulo meio, assim, difícil de você tentar extrair as ideias, mas eu vou colocar aqui o que eu creio que a gente deve pensar, certo? Só recapitulando o que a gente já viu. O que a gente já viu foi o quê? O que Deus está fazendo no mundo. O que é que Deus está fazendo no mundo? Ele está usando a sua igreja, nós, certo? A gente é o canal por meio do qual Deus usa para poder levar o evangelho ao mundo, levar o evangelho às pessoas e fazer discípulos, certo? Para quê? Para a glória do nome dele. Então, Deus está fazendo isso no mundo. Ele usa nós, pecadores transformados pela graça dele, para poder fazer discípulos e ajudar essas pessoas a se arrependerem e buscar o Senhor Jesus, para também se tornarem discípulos de Jesus e assim poder fazer discípulos, certo? Isso é o que Deus está fazendo no mundo. Mas, se esse é o alvo, se essa é a ideia, para a gente fazer discípulo, tem uma coisa que a gente precisa entender. A gente precisa ser o quê? Discípulo de Jesus, certo? Não existe como... São duas coisas que são inseparáveis. Não existe como você querer fazer discípulos se você não é discípulo de Jesus. E aí talvez seja uma das razões, porque existe algumas pessoas nos bancos das nossas igrejas que elas não fazem discípulos, porque elas não são discípulos de Jesus. E como para ser discípulo de Jesus você precisa ter o Espírito Santo, e para ensinar a pessoa a ser discípulo de Jesus você precisa ter o Espírito Santo, não tem como você ensinar essa pessoa se você não for um discípulo de Jesus, se você não tiver o Espírito Santo, certo? Então, a gente precisa primeiro entender isso. Mas eu acho que outro grande problema que acontece, outro grande motivo que faz com que a gente não faça discípulos, é porque a gente desobedece ao nosso Senhor. A gente entende qual é o nosso papel, a gente sabe o que é que a gente deve fazer, mas muitos não querem obedecer às Escrituras. Muitos não querem obedecer ao que Deus está ordenando para a gente fazer, ao que Jesus manda a gente fazer. E assim, preste atenção. Todo aquele que pela graça de Deus se torna um discípulo de Jesus, ele não somente faz parte da igreja, mas ele é um trabalhador da igreja. Isso é fundamental para poder a gente entender. Se você faz parte da igreja, se você já é discípulo de Jesus, se você tem o Espírito Santo, você tem como papel, função, trabalhar nessa igreja fazendo discípulos, certo? Não existe um trabalhador, não existe um discípulo de Jesus espectador. A gente não vê isso nas Escrituras, certo? E o que é que a gente está fazendo aqui?
Qual o nosso alvo aqui? A gente está lembrando... Como é que passa esse bicho aqui? Pronto. Pronto. E o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está lembrando a você que é crente, que é seu dever fazer discípulos. E que realizar essa obra é um dos trabalhos mais importantes da sua vida e do mundo, certo? Então, qual o objetivo da gente aqui? É fazer você entender que individualmente, e nós como igreja, a gente tem um papel e dever de proclamar o evangelho de Jesus Cristo, certo? Notificar as pessoas que se arrependam, fazendo o reino de Deus avançar e com isso glorificar o nome dele, certo? Isso é o que a gente está querendo fazer. Mas aí você pode perguntar, a vida cristã, como o autor pergunta, a vida cristã normal realmente inclui fazer discípulos? Você aí, Pedro, falando essas coisas, você aí, autor, falando essas coisas, você não está fazendo você não está apenas fazendo o cristão comum se sentir culpado? E aí, o que é que vocês acham? Dá para me assistir. Eu vou assistir. Não tem ideia? Tá. Respondendo a pergunta. Então, isso que a gente está fazendo é fazer as pessoas se sentirem culpados ou é graça? E primeiro, eu acho que antes de a gente começar, eu preciso explicar um pouco do que é graça, certo? E eu digo isso porque a gente escuta graça em muitos livros, a gente escuta sobre a graça de Deus em muitos artigos, a gente escuta a graça de Deus a todo canto, certo? Muito se é falado sobre a graça de Deus em todos os cantos, na igreja, na internet, em muitos cantos. Mas o perigo que pode ocorrer é a graça de Deus ser apenas um tema a ser discutido e não uma poderosa experiência. Eu creio que uma das maiores dificuldades da gente é entender que a graça de Deus, ela não é uma ideia somente, ela não é algo para ficar rondando na nossa mente. Acima de tudo, a graça de Deus, ela é uma poderosa experiência que vai ter implicações na vida da gente, individual, certo? E coletiva. E o perigo disso, de a gente não entender sobre a graça de Deus, é a gente ter a graça como algo garantido, mas não fazer dela algo prático. E a gente precisa entender que a graça é algo garantido, que Deus nos dá, se a gente é filho dele, mas também é algo que deve se tornar prático nas nossas vidas, certo? E aqui eu quero ver alguns textos para poder ajudar a gente a entender isso, certo? Primeiro texto, Filipenses 1:7. Aliás, aqui Paulo falando, né? Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Aqui participar da graça de Deus é fazer o quê? Fazer parte da obra de Deus. Aqui participar da graça de Deus é ser um proclamador do evangelho, é defender o evangelho, certo? Então aqui a gente já começa a entender que algumas das implicações da graça de Deus é o quê? Que a gente se torna parceiro da obra de Deus, que a obra é de Deus, a gente se torna parceiro da obra dele fazendo o quê? Proclamando o evangelho dele, compartilhando o evangelho, certo? Segundo texto que a gente pode ver com isso, Filipenses 1:29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Vocês entendem que isso aqui é graça? Vocês entendem que, acima de tudo, a graça de Deus é um dom que nos é dado, e não é só um privilégio, mas é um poder para poder sofrer por Cristo? Aqui, olha o que é que Paulo está falando. Vocês receberam a graça, o poder de o quê? De sofrer por Cristo. E é interessante que a graça aqui, meus irmãos, ela não é só concedida para a gente para poder crer. No final do versículo ele fala, e não somente de crer, mas ela nos é concedida também para sofrer pela obra de Cristo. Então, a graça de Deus, ela tem uma implicação, como eu falei, não só garantida. Eu creio em Jesus Cristo, eu sou um filho de Deus. Então, eu tenho a graça de Deus.
Sendo que a graça, como o próprio Paulo fala aqui, não é somente para poder a gente crer. A graça de Deus também é para poder a gente o quê? Ter uma experiência poderosa através dela. A gente poder praticar isso, tornar isso algo prático em nossas vidas, certo? Ou seja, a gente, ao fazer discípulos, a gente negar a nossa vontade, a gente se empenhar, a gente se dedicar, a gente dar o gás, a gente suor e sangue para poder o quê? Fazer discípulos. Quem dá capacidade a gente para poder fazer isso? O que dá capacidade a gente? A graça de Deus, certo? E aqui é onde a gente vê que a graça não é somente favor imerecido, no sentido de que Deus concede-nos sua benevolência. Graça também é poder, é a força divina que nos foi conferida para podermos viver de maneira que agrade a Deus. Eu estou falando isso para vocês porque eu já tinha estudado isso há um tempinho, certo? E ao estudar isso relembrou algo que não era uma verdade da minha vida. Eu tinha a graça de Deus antigamente como algo garantido, mas eu não entendia que a graça de Deus acima de tudo era poder para poder me levar a agir e fazer a vontade de Deus. João, Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez que eu estava conversando com um pastor e ele pegou, perguntou, cara, tu já evangelizou tua irmã? Aí eu peguei e respondi assim, pastor, ainda não. Aí, peço para que Deus me dê mais graça. Sendo que eu falei isso, eu não entendia o que é que eu estava falando. Eu peço que Deus me dê mais graça, né? Que Ele seja mais bondoso comigo. Eu tinha aquilo como algo garantido. Aí ele pegou, no mesmo momento, ele pegou, olhou para mim e falou assim, Pedro, a graça de Deus, ela não é desculpa para a gente não agir. A graça de Deus não é desculpa para a gente deixar de fazer o que Deus tem mandado a gente fazer. A graça de Deus, ela nos impulsiona para que a gente faça aquilo que Cristo nos ordena fazer. Quando ele falou isso, aí eu... Então, a graça de Deus não é só favor imerecido. A graça de Deus, então, não é só a benevolência de Deus. E eu estudando, lendo, eu entendi que realmente a graça de Deus é o poder. É o poder de Deus que vai fazer a gente agir para poder cumprir o que Ele nos mandou, o que Ele nos ordenou, certo? E aqui Paulo está ensinando a gente que Deus tem dado graça, através desse, no versículo 29, né? Que Deus tem dado graça ao seu povo, de modo que os crentes sejam capazes de poder obedecer, e não só obedecer, fazer, certo? A obra dele, que está relacionada, né? Você obedece e faz, certo? E quando eu penso que a graça, o que a graça de Deus pode fazer, e como a gente pode tornar ela prática, eu me lembro um pouco lá de Paulo também, quando ele fala assim, o que para mim era lucro, isso eu considerei o quê? Perda, por causa de Cristo. Isso é o quê? Isso é a graça de Deus na vida de Paulo. Paulo, ele entendia a responsabilidade dele, ele entendia que ele tinha que fazer, ele entendia que tinha que praticar, mas eu tenho certeza que ele só entendia isso porque era a graça de Deus que capacitava ele a fazer isso, certo? Aqui não é um estudo sobre graça, mas é importante a gente entender a graça de Deus para que a gente compreenda como ela vai nos ajudar a gente cumprir a grande comissão, como ela vai nos ajudar a gente cumprir o nosso papel de fazer discípulos, certo? Vamos ver aqui um outro texto sobre a graça de Deus. Romanos 1:5 fala assim: por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Aqui Paulo está ensinando o que novamente? Que a graça de Deus, ela nos dá poder, ela faz com que nós crentes temos capacidade de poder obedecer a Deus. Sendo que nesse caso aqui, não é só capacidade para poder obedecer a Deus, é que é capacidade para quê também? Para poder honrar o nome de Cristo. Aqui é capacidade para poder o quê? Dar honras ao nome de Cristo, certo? E viver assim, e viver dessa maneira, viver de uma maneira que você honra o nome de Cristo, acima de tudo é ver o quê? De modo digno do Evangelho de Cristo, certo? E vocês precisam entender uma coisa. Eu preciso entender uma coisa. Como eu falei no início, não existe duas classes de cristão. Aqueles que são cooperadores, que trabalham, e aqueles que são espectadores, certo? Todos nós estamos juntos no Evangelho, todos nós estamos juntos nesse trabalho. E a graça de Deus que nos alcançou
como eu dei o meu próprio exemplo, ela não é uma licença para uma vida fácil e tranquila, com uma pitada de espiritualidade. A graça de Deus, acima de tudo, ela é poder para sofrer e lutar pelo avanço do evangelho no reino de Jesus Cristo, certo? E a gente precisa agir. Entendendo isso, a gente precisa agir e fazer discípulos, certo? Uma vez eu escutei uma pregação que ela diz assim, no decorrer da pregação, o pregador ele fala assim, a graça de Deus, ela nos constrange, mas ela não coage. Ela nos transforma, mas ela não obriga, certo? Então, nós temos a responsabilidade de fazer discípulo. Se a gente é um discípulo do Senhor pela graça de Deus, a gente tem a responsabilidade e o dever de fazer discípulos, certo? É nossa responsabilidade. Mas entenda que no seu auxílio tem a graça de Deus lhe conduzindo para poder você fazer isso, certo? A graça de Deus é ela que age e nos capacita. Mas não esqueça, isso não é uma desculpa para ver uma vida tranquila. Ah, eu tenho uma graça de Deus. Mas você torna essa graça prática na sua vida? Você precisa tornar essa graça prática na sua vida, certo? Vamos lá. Um último texto aqui, que eu queria ler com vocês. Deuteronômio 10, 12 ao 13. Deixa eu abrir aqui, que esse é um pouco grande, eu não deu para anotar, não. Se tiver a Bíblia de vocês aí quiser abrir. Deuteronômios 10, 12 ao 13. Vou ler aqui. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temos o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem? Então aqui a gente percebe o quê? Que no Antigo Testamento, Deus Pai exigiu do seu povo o quê? Obediência. Exigiu do povo que ele temesse ao Senhor, exigiu do povo que ele andasse nos caminhos do Senhor, exigiu o povo que ele amasse o Senhor, exigiu o povo que ele servisse ao Senhor e exigiu o povo que ele guardasse os seus mandamentos. Aí, o que é que a gente está fazendo aqui? Voltando para o início. A gente está dizendo, ó, vocês têm que fazer discípulos, vocês têm que obedecer a Deus, vocês têm que cumprir aquilo que Deus ordenou a vocês. Aí vocês perguntam, é culpa ou graça? Eu acho que já dá para entender que é graça, né? E aqui Deus ele não tinha exigido tal obediência a fim de colocar algo assim pesado nas costas dos seus filhos, para levar eles a um regime, digamos assim, de escravidão. Assim como o fazer discípulos, que Jesus ordena a gente em Mateus 28, ele não fez isso como algo pesado para a gente. Ele não fez isso algo que a gente não poderia e não conseguiria fazer. Ele nos ordenou porque ele sabe que a gente pode fazer. Por quê? Porque a graça dele acompanha a nossa vida, certo? E da mesma maneira, as exigências que o nosso Senhor Jesus Cristo fez são para o quê? O nosso benefício. Vocês perceberam que Deus exigiu isso aqui do povo e no final o que é que ele diz? Tudo isso que eu peço para vocês, que eu ordeno, não é para o teu bem? Então, a ordem de fazer discípulos, parafraseando, é para o nosso bem, certo? Praticar vai resultar, e às vezes a gente não pensa isso, praticar a ordem de fazer discípulos vai resultar em crescimento espiritual para a gente, não só para o discípulo que a gente está fazendo. Praticar vai fazer a gente gerar frutos na nossa vida cristã, certo? E utilizar os meios designados da graça de Deus, utilizar da graça de Deus para poder fazer discípulos, redundará glória a Ele, e não só isso, vai fazer o reino dele expandir, avançar, e ainda vai proporcionar para a gente retidão, santificação e, principalmente, satisfação. Não existe nada melhor do que você obedecer ao Senhor que deu sua vida por você. Isso vai trazer satisfação para você, certo? Então, não é para você se sentir culpado, tá? Se você não está fazendo discípulos, não se sinta culpado. E isso que a gente está fazendo aqui
não é para pegar as pessoas que não estão fazendo discípulos e botar um peso nas costas dela. O que a gente está fazendo aqui é buscar encorajar a todos a cumprir a ordem de fazer discípulos, que é para o nosso bem, certo? E a graça de Deus, o alvo aqui é que a gente se utilize da graça de Deus para redirecionar o nosso foco, traçar um alvo correto e assim agir, certo? A graça de Deus tem dado poder para mim e para vocês para poder agir. Agora a gente precisa da nossa responsabilidade. A gente precisa também cumprir, certo? Lembre-se, a graça de Deus, ela constrange, mas ela não coage, certo? Você tem que ter sua responsabilidade. Ele falou, né, Pedro? A graça também parece estar ligada ao privilégio, né? Porque quando ele fala que foi concedida a vocês essa graça, ele está falando assim, vocês receberam, de certa forma, um presente, um privilégio, e Deus está chamando você para fazer parte desse projeto. Ele não precisa de você, você não faz discípulos espiritualmente, quem faz é Deus, é o Espírito Santo que transforma uma pessoa, mas Deus está lhe convidando a ser participante disso. Né? Por isso que é uma graça. É um favor. Eu não consigo fazer discípulos, eu vou tentar, mas eu só vou conseguir se for o poder de Deus fazer aquilo na vida da pessoa. Exato. E esse ponto realmente é privilégio, né? A gente não entende como privilégio. A gente entende fazer discípulo o quê? Como... é mesmo, a gente tem que fazer, é o jeito. A gente não entende que isso é benéfico para a gente. Como a gente não procura observar os aspectos da graça de Deus, a gente não entende que a graça não só vai nos levar a agir, como esse levar a agir vai ser benéfico para a gente, vai ser algo que é privilégio. Você vai crescer espiritualmente, você vai se tornar mais maduro, e isso não é para reverter para você, isso é para poder cada vez mais você abençoar os outros, e você servindo a Deus, você vai ficar mais satisfeito. Às vezes as pessoas buscam muita satisfação em coisas do mundo. Rapaz, satisfação você só vai encontrar em Deus, certo? E amando a Ele, obedecendo a Ele e servindo a Ele, certo? Então essa é a primeira parte aqui do treinamento, a parte só entender um pouco sobre a graça de Deus, certo? Talvez você já entendiam um pouco desse conceito, mas como estava no livro e como é importante a gente relembrar, quis dar só mais essa ideia de conceito, tá? Agora a gente vai para uma parte mais prática, que é onde a gente vai entrar no capítulo 6, certo? O fazer discípulos deve ter como alvo o quê? Já vou dizer, certo? Mas eu quero que vocês entendam isso, certo? Que isso fique bem claro na cabeça de vocês. O alvo desse treinamento não é ensinar vocês a técnica para correr bem, certo? O alvo desse treinamento é ensinar vocês a maneira de agir para se tornar um bom corredor. Tá, o que é que tu tá querendo dizer? O alvo desse treinamento não é ensinar vocês a técnica de fazer discípulos, prioritariamente. É ensinar vocês a maneira que vocês devem agir ao fazer discípulos para que você se torne bom fazedor de discípulo. O que é que eu estou querendo dizer com a maneira de agir? Eu estou querendo englobar 3 ideias: pensamento, motivações e vida cristã, o viver cristão, certo? Acima de tudo, você não tem que buscar, pai, qual o passo A, B, C, D, E para fazer discípulos. Isso é importante, porque vai dar uma estrutura para a gente. Mas você tem que pensar primeiro da maneira correta. Por que você tem que fazer discípulo? Porque Deus lhe mandou. Deus lhe salvou e lhe ordenou que você faça discípulo. Então, você tem que entender primeiro isso. Porque se você não... Isso, porque se você... Só um outro detalhe aqui, se você quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Porque se você não entender isso, você vai passar fazendo discípulos 1 ano da sua vida, 2 anos, depois você para. Você se torna desobediente, porque você não pensa da maneira correta. Você não entende que isso é um dever que você deve cumprir, porque Deus lhe salvou e lhe comissionou para fazer discípulos, certo? Sendo que, acima de tudo, não é só ter o pensamento correto. Você tem que ter as motivações corretas. Para poder você não ficar assim, ó. Tá bom, é para fazer discípulo? Vou fazer. Não. Você tem que fazer discípulo, em primeiro lugar, por quê?
Porque isso é uma forma de demonstrar que você ama ao seu Deus, certo? Se guardarem os meus mandamentos, vocês vão comprovar o quê? Que vocês me amam. Então, quando você obedece a Deus, tendo as motivações corretas, você está mostrando o quê? Que de fato você ama a Deus. E quando você está fazendo discípulo, você está mostrando que você ama quem também? O seu próximo, como a si mesmo. Então, você precisa ter isso claro. Eu tenho que pensar de maneira correta. Rapaz, eu tenho que fazer discípulo, porque Deus me ordena que eu faça discípulo. Agora, eu tenho que ter a motivação correta para não ser um resmungão. Eu tenho que amar a Deus e entender que, ao amar a Deus, eu obedeço a Ele fazendo discípulos. Eu tenho que mostrar também que eu amo meu irmão, porque, ao fazer discípulos, eu demonstro que eu amo ele. E, a partir disso, tendo o pensamento correto e as motivações corretas, você vai fazer o quê? Você vai viver de maneira correta, digamos assim. Você vai demonstrar na sua vida, de maneira prática, que você está fazendo discípulos por obediência e com as motivações corretas, certo? Além disso, o alvo de fazer discípulos deve ter... O fazer discípulos deve ter como alvo o quê? Transmitir doutrina e vida, certo? Fazer discípulos não é somente passar informação. Fazer discípulo é muito mais do que isso. Fazer discípulo é transmissão de vida, certo? E eu quero que vocês vejam alguns textos aqui, para vocês entenderem que isso não é coisa que a gente está inventando, não é coisa que o próprio autor está inventando. Isso é coisa que está nas Escrituras, isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade que está nas Escrituras sagradas, tá? Vamos ver esse primeiro texto aqui. 1 Tessalonicenses 2:8. Olha o que aqui Paulo vai falar. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Pergunta, aqui Paulo está transmitindo só o Evangelho? Não. Aqui ele está disposto o quê? A dar a sua própria vida. E ele faria isso por quê? Porque ele amava eles. Eu pergunto para vocês, essa atitude dele é uma transmissão de informação? Isso é o quê? É uma transmissão de vida. Ele estava mostrando o evangelho e estava dizendo, ó, se precisa eu dou minha vida por vocês. E com isso ele estava mostrando na prática o evangelho, mostrando que de fato ele amava eles, certo? Então, vocês precisam entender que fazer discípulos não é só transmitir informações, é transmitir vida, certo? Aqui, Paulo ele não está usando só uma mera figura de linguagem, certo? Ele revela o ardente dentro do coração dele, o ardente amor pelos irmãos de Tessalônica, certo? E aqui ele estava ensinando uma lição preciosa para a igreja de Tessalônica. Rapaz, aquele cara lá, o Paulo, ele realmente obedece o mandamento de amar o próximo, certo? Vamos ver aqui um outro texto. Pai, estou me enganchando todinho com esses slides. Próximo texto, Marcos 3, 13 ao 15. Depois Jesus subiu ao monte e chamou o que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. O que é que vocês acham que está envolvido com estarem com ele? Conviver. Está envolvido o quê? Vida. Jesus não ia só transmitir informações. Jesus queria transmitir também a vida deles, certo? Vamos ver aqui outros textos para poder isso ficar bem inculcado na nossa mente e no nosso coração, que a gente precisa transmitir vida, tá? E não só doutrina, não só o evangelho, não só informação. Próximo texto, 1 Timóteo 4:12. Ninguém o despreze por ser jovem. Pelo contrário, seja, Timóteo, um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Aqui, Timóteo tinha que ser o quê? Um padrão. Um exemplo é um padrão, certo? Quando você é um padrão, você é um padrão só sendo transmissor de informação? Quando você é um padrão,
aquela informação que você está transmitindo, você mostra na sua vida e você se torna o quê? Um exemplo. Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, certo? Um outro texto, de novo Paulo, em 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo, certo? O foco aqui deve ser sempre Cristo, tá? Mas observando a pessoa e se espelhando nela, olhando para Cristo, certo? A ideia aqui, a gente transmitir vida para as pessoas, que a gente deve fazer com que essas pessoas imitem a gente, porque a gente imita a Cristo, certo? A ideia aqui não é o seguinte, rapaz, o fulano ali ele é crente, ó, o cabo é massa. Eu quero ser que nem ele, ó. Não, essa não é a ideia, tá? A ideia aqui é assim, ó, rapaz, o fulano ali ele consegue imitar a Cristo, ó. O cabo é ignorante com ele responde com brandura, com mansidão. O cabo corta ele no trânsito, ele pega e se segura, não revida, certo? Então, ele está imitando a Cristo. Então, eu vou pedir a ajuda dele, certo? Vou buscar imitar como ele está fazendo, porque ele está obedecendo a Cristo, e vou pedir para ele me instruir. Cara, me ensina aí como é que tu está fazendo para poder se espelhar em Cristo, como é que está fazendo para poder me instruir, para poder... Eu quero ser que nem Cristo. Vou olhar para ti, mas eu quero ser que nem Cristo, certo? Entende a diferença? Não é, pai, eu quero que seja que nem a Adriela. Ó. Não. Rapaz, a Adriela, ela imita a Cristo. Ó. Eu quero pedir que tu me ensine, quero te imitar, para poder eu procurar também ser semelhante a Cristo, certo? Essa é a maneira bíblica de se fazer discipulado, certo? Se você já faz discípulos e faz de outra maneira, eu quero lhe dizer que você deve corrigir e mudar, certo? Porque se você está transmitindo só informação, você não está fazendo discipulado da maneira bíblica, certo? Isso aqui quem está falando sou eu. A gente viu aqui 4 textos que a gente consegue enxergar aqui. Paulo, Timóteo e o próprio Jesus, eles transmitiam o quê? Eles tinham que ter como algo o quê? Transmitir vida, não só informação, certo? Então, fazer discípulo não é só pegar a lição, ó, faz a lição aí, entendeu? Show, toma. Vamos para o próximo domingo, rapaz, vamos para a segunda lição, entendeu? Show, leva para casa. Não é só isso, não é só você passar informação, você precisa transmitir vida, certo? Ó, quer um exemplo? Vamos dizer que você está disciplinando uma pessoa e você percebe que a pessoa, ela é egoísta. Ela não gosta de servir aos outros. É preguiçosa e é egoísta. Ela nem serve aos outros e quando tem a primeira ajuda, ela é a primeira a correr, certo? Então, você percebe isso na vida do seu discípulo, da pessoa que você está acompanhando. O que é que você pode fazer? Você faz que nem Jesus. Chega no João capítulo 13, né? Chega lá na casa dela, já que ele é preguiçoso, já que ele é egoísta, não gosta de servir aos outros, chega lá na casa dela, ei, vou dar uma geral aqui na tua casa. Vou limpar a tua casa aqui. Não explica nem o porquê. Não explica nem o porquê. Você pode explicar depois, no final. No final, você, rapaz, tu entende o que foi que eu fiz aqui? Eu estou te mostrando que você deve servir aos outros. Estou te mostrando que você tem que deixar de ser preguiçoso. Estou te mostrando que tu tem que aprender a servir os outros. Dá a tua vida para os outros, tá? Aí tu pega esse mesmo cabo, que tu vê que ele não gosta de servir mesmo, aí tu leva ele para a igreja. Aí tem o culto amanhã às 18 horas. Ei, vou te pegar aí para tu ir lá na igreja comigo. Aí bota ele para arrumar as cadeiras, bota ele para poder passar o pano, tirar a poeira. Isso é o quê? Transmissão de vida. Fazer discípulo não é só, mas tu é preguiçoso, né? Tu é egoísta, né? Pois, mas tu pode ser assim, não, mano. Tem que servir os outros, tem que amar o próximo. A gente tem que sair da teoria e ir para a prática, certo? Isso é só um exemplo. A gente pode fazer isso de várias maneiras, certo? Eu acho que a maior dificuldade de fazer o discipulado correto é justamente a preocupação dela de não abrir muito esse escopo, né? De uma forma que ela vai ter que ter um compromisso de mostrar de forma prática na vida dela que ele está decidindo que é nada disso. Então, se eu não tenho compromisso em viver uma vida cristã, como é que eu vou passar para outras pessoas que eu desenvolvimento? É mais fácil eu ir lá, dar uma aula, ir embora e acabou aquilo que eu fiz.
realmente eles querem existe ou não. Exato. Tu tá pescando meu esboço. Repete, a gente não está ouvindo aqui, repete. Tu repetir. Ah, sim, eu vou repetir, tá? Porque ela tá falando é o seguinte, e ela pescou meu esboço aqui. O que ela tá falando aqui é o seguinte, que a maior dificuldade hoje de se fazer discípulo é porque você não quer abrir sua vida, você não quer expor sua vida, e por você não abrir sua vida e expor sua vida, você não quer mostrar os seus erros? Isso. 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 Isso, exato. Então, pegando logo um gancho, que já seria o próximo tópico, um segundo alvo que a gente deve ter ao fazer discípulos é o quê? Ser exemplo, certo? E bote a coisa na cabeça de vocês. Vocês vão ser exemplo para quem vocês ensinam, quer vocês queiram ou não, certo? A pergunta é, que tipo de exemplo vocês querem ser, certo? Então, a gente vai ser exemplo que a gente gosta ou não, certo? Vamos dar exemplo, vamos ver aqui Timóteo. Exemplo aqui de Timóteo, vamos ver aqui alguns textos. Eu não vou ler os textos todos, mas eu vou só passar aqui algumas partes. Ó. Aqui Paulo diz para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade, certo? Avançando, para que teu progresso a todos seja manifesto. Fazendo assim, salvarás a ti mesmo, como aos teus ouvintes, certo? O que é que Paulo está falando aqui? Que após ele entender, aprender e viver as verdades das Escrituras, ele tem que rejeitar o que é mentiroso, o que é falso, certo? E ele precisa fazer o quê? Se disciplinar a aplicar essas verdades na vida dele e aplicar essas verdades no caráter dele, certo? Para quê? Para que as pessoas que estão observando ele consigam enxergar o progresso dele e veja que ele está amadurecendo em santidade, não para a glória dele, tá? Só um detalhe. Isso aí, eu sei que é óbvio, mas a gente tem que relembrar. Você tem que ser um modelo, um exemplo, não para glória sua, você ficar aí, crente bom que eu sou, não. Você tem que fazer isso primeiro porque você deve amar a Deus. E segundo, porque você deve ser exemplo para o seu discípulo, certo? Você deve mostrar a paz aí, ó. Olha o que Jesus fez na vida daquele cabo. Cabo pecador, ruim, cabo, né? Vivia uma vida desgraçada. E olha como é que ele está vivendo, amando a Deus. Eu vou pedir ajuda dele para poder amar a Deus também. E só voltando, sempre é a graça de Deus que vai estar agindo na nossa vida, certo? Então, o foco aqui de Timóteo deve ser o quê? O ensino e o exemplo, certo? Que leva a um caráter específico, e não somente a conhecimento e habilidade específica, certo? Então, o alvo da gente deve ser caráter, e não habilidade. O alvo da gente deve ser tu ora de maneira verdadeira, pura e sincera, e não técnica da oração mais bonita que existe, certo? Ou seja, a gente deve fazer o quê? Nós ensinar para os nossos discípulos. Viver a verdade, certo? E não somente saber a verdade. Então, o alvo deve ser não informação, mas viver aquela informação na nossa vida, certo? Por que esse bicho está passando sozinho? E essa foi a maneira que Jesus fez, certo? Como eu falei, o exemplo de Jesus lá em João capítulo 13. Eu sei que deve ter várias lições lá, mas uma lição que Jesus deu para os discípulos dele foi de quê? De humildade. Ele foi lá, lavou os pés dos discípulos e deu uma lição para eles. Isso que ele estava fazendo é o quê? Sendo exemplo. Então a gente precisa entender que a gente gosta ou não, a gente vai ser um exemplo para os nossos discípulos, certo? E muitas vezes a gente não quer discipular por causa disso, né? Porque como a André falou, a gente não quer expor as nossas falhas. Esse bicho aqui. Terceiro alvo que a gente deve ter ao fazer discípulos. Relacionamento, certo? Ser relacional.
E aqui eu acho que é o principal ponto por que as pessoas não querem fazer discípulos e que a gente precisa entender isso. E o principal ponto porque que é difícil a gente buscar transmitir vida, certo? Por quê? Porque quando você vai transmitir vida, você vai o quê? Se relacionar com essa pessoa, certo? E talvez muitos de nós não queremos se relacionar com as pessoas, por quê? Porque isso dá trabalho demais, certo? Se relacionar com gente dá muito trabalho, certo? E muitas vezes nós próprios fugimos de um envolvimento mais profundo e a gente se relaciona com o nosso discípulo de maneira muito superficial. Porque um envolvimento profundo vai perturbar a nossa tranquilidade, vai tirar a nossa zona de conforto e, principalmente, vai exigir mais do nosso tempo. Você imagina um discípulo seu ligando para você 11 horas da noite, mas estou com um problema aqui em casa, me ajuda aqui, vem aqui para poder resolver. E aí, quem é que quer abrir mão do seu conforto para poder fazer isso? Sendo que a gente precisa entender que Jesus ele chamou a gente foi para fazer discípulo. Mas eu não tenho tempo, não, rapaz. Quer dizer que eu tenho que transmitir ensino, doutrina, vida. Tenho que ser um exemplo, ainda tenho que me relacionar, tenho tempo para isso, não. Pai, então, larga a sua academia. Mas minha praia, larga a sua praia. Mas eu tenho que dormir 10 horas da noite, vá dormir meia-noite. Jesus chamou a gente para poder fazer discípulo, certo? E se você não está fazendo isso, porque você não quer se relacionar com as pessoas, você não está fazendo da maneira correta, certo? E já está acabando aqui, tá? Não vou mexer nesse bicho não, que não sei se é o Alexandre que está mexendo aqui, está dando um tremelique. E aqui eu queria só deixar um recado para vocês, uma verdade que me ajuda quando eu estou querendo dar uma de preguiçoso. É a mensagem de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, certo? Então, não existe desculpa para poder não se relacionar de maneira profunda com o seu discípulo. Não existe desculpa para poder você não buscar transmitir vida. Não existe desculpa para poder você não fazer discípulo, certo? Tudo isso gera esforço, tudo isso gera trabalho, mas foi o que Deus nos chamou para fazer, certo? E algo importante uma coisa que eu queria só pontuar aqui, algo importante também, dentro desse relacionamento de fazer discípulos, é que a gente o seu discípulo ele tem que ver o seu coração, certo? Ele tem que ver os seus pecados e confissões, mas isso aqui você tem que ter muita sabedoria, tá? Você não é uma sessão de descarrego, tá? Onde você vai estar descarregando todos os seus pecados para o seu discípulo. Não, é você mostrar o seu pecado e mostrar como Deus está trabalhando esse pecado na vida de vocês, certo? Eu me lembro uma coisa engraçada, me veio agora na minha cabeça, uma coisa engraçada que aconteceu faz poucas semanas. Eu e a Adriana, a gente foi na casa de umas moças aqui da igreja, aí eu peguei, expus um pecado meu. Aí foi engraçado a reação de um rapaz, faz tempo o pecado, tá? Rapaz, tu é crente mesmo. Olha a reação da rapaz, eu sou crente peca. E eu depois fiquei pensando assim, até acho que eu perguntei para ela, eu lembrei de dizer para elas que Deus me ajudou nesse processo, porque isso é importante, tá? Quando você estiver se relacionando com a pessoa, você não deve dizer os seus pecados e parar por aí. Você tem que mostrar, eu tenho uma dificuldade aqui e Deus está trabalhando na minha vida, está me tornando mais santo, eu estou conseguindo vencer esse pecado, certo? Você também precisa mostrar os seus temores e sua fé. Você precisa mostrar os seus sucessos e seu fracasso, certo? Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Você tem que mostrar que você é ser humano. Você ser exemplo não é você ser perfeito. Entenda isso, certo? Não acho que você tem que vestir uma carapuça que você não é. Seu discípulo vai perceber isso, certo? Se você vestir uma carapuça, pode ter certeza que ele vai enxergar. Isso não vai ser bom para o relacionamento de vocês. Você tem que ser sério, você tem que ser real, né? Você tem que ser humano, certo? E para finalizar, se a gente pudesse resumir o treinamento de discipulado em 3 Cs, como o próprio autor fala, seria o quê? Primeiro C, convicção. O que é a convicção?
verdade, certo? Palavra de Deus, o conhecimento de Deus, sua fé, a verdade. Segundo o C, seria caráter, certo? O que é o caráter? A vida com base na verdade, certo? Ou seja, você tem a verdade e você mostra como aquela verdade existe na sua vida, certo? E por último, competência. O que é competência? É ensinar os outros. Então, se você está em dúvida, pai, eu vou começar um discipulado, eu não sei o que é que eu tenho que fazer, não. Você tem que colocar a verdade, a palavra de Deus, certo? Colocou a palavra de Deus, você tem que mostrar a vida, como você, discípulo, e eu vivo a palavra de Deus, e depois tu tem que dizer para ele que ele tem que ensinar os outros, certo? Às vezes o pessoal faz discipulado discípulos sem alvo, sem foco. Não, vamos estudar aqui, vamos ver aqui como é que as coisas vão caminhando, né? Não, tem que ter um foco, certo? Tem que ter não é ser pragmático, mas você tem que ter um objetivo, um norte. Você, vamos estudar por esse tempo, vou buscar te ajudar a desenvolver essas coisas. Após eu te ajudar a desenvolver essas coisas, tu vai começar a fazer discípulo, viu? Quanto tempo vai levar isso? Não sei, certo? Pode ser, como foi perguntado na aula passada, né? Pode ser 1 ano, menos que 1 ano eu acho difícil. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. 10 anos também, acho que não, tá? Então, assim, tem que ter esses 3 alvos, tá? Convicção, caráter e competência, certo? E eu quero lançar um desafio aqui para vocês. Não saiam daqui sem um alvo de pôr isso aqui em prática, certo? Você lembra que eu comecei com a graça de Deus? A graça de Deus não é só algo garantido. Mas a gente tem que pegar essa graça e tornar ela o quê? Prática na nossa vida, certo? A gente viu algumas coisas práticas do fazer discípulos, alguns alvos, transmitir vida e doutrina, ser exemplo e buscar relacionamento, ser relacional, certo? Que aí, resumindo, a gente tem que desenvolver convicção, verdade, caráter, a vida com base nessa verdade e a competência que é ensinar a outro, certo? E, assim, uma coisa que eu tenho colocado isso como, se eu pudesse colocar assim, um slogan na minha vida, não é nem um slogan, né? Mas se eu pudesse, essa frase, assim, essa ideia eu levo comigo. Eu acho que a nossa geração vai ser uma... porque não é nem slogan, é mais uma ideia. É assim, eu acho que a geração da gente vai ser a geração mais cobrada de todas. Não, deixa eu mudar. Vai ser uma das gerações mais cobradas de todas, tá? Por quê? Rapaz, o cabo não sabe nada sobre graça de Deus. Não estou dizendo que deve fazer isso não, tá? Mas o cabo não sabe nada sobre graça de Deus. Ele dá um Google, aparece trocentas mil coisas sobre a graça de Deus, ele pode ir lá estudar. O cabo, ele, rapaz, fazer discípulo é difícil, mas pega o carro, tu vai viaja 15 quilômetros, tira aí 40 minutos, dá para fazer discípulo. Ah, mas não tem um carro, tem Uber. Ah, eu me esqueci, eu brinco com o Adriano, que às vezes eu sou ruim de memória, eu não lembro das referências. Às vezes eu lembro dos textos, aí quando eu não lembro a referência, o que é que eu faço? Jogo no Google. Ah, essa é a referência. Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer com isso tudo? A nossa geração vai ser uma das mais cobradas. Deus tem dado muito para a gente, certo? A nossa geração. A gente tem tecnologia. Rapaz, eu moro lá nos Cafundá da China, minha vida é corrida, é difícil para mim fazer discipulado, rapaz. Não é o ideal, mas procure conciliar fazendo online. Um exemplo prático, você sabe que a gente está em crise, né? A gasolina está cara. Então, o que é que eu estou buscando fazer com uma pessoa que eu estou discipulando? Eu faço um encontro online e um presencial. Um online e um presencial. Busco economizar, que as coisas estão apertadas, mas... Gostou, né? Mas busco também trazer isso para um relacionamento, certo? E deu para entender? Deu para entender a mensagem? Então, busquem pôr em prática. Eu tentei aqui ser um pouco prático, um pouco claro. Espero que eu tenha conseguido fazer isso. Me enganchei algumas coisas aqui no computador, mas... Pessoal,
tchau aí para vocês. A gente vai estar encerrando aqui, vamos orar. Só alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Pois vamos orar então. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento. Obrigado porque a gente tem a tua graça para nos capacitar e fazer a gente agir. Obrigado porque a gente tem acesso a bons materiais, a tua palavra principalmente, para nos mostrar como a gente deve fazer discípulos. Nos ajuda, ó Pai, a sair desse treinamento, desse encorajamento com o alvo de realmente pôr em prática tudo o que a gente tem aprendido. Como eu expressei, eu creio que a gente vai ser muito cobrado porque a gente tem muitos recursos, muitas oportunidades. E nos ajuda a largar a preguiça, nos ajuda a largar a falta de amor ao próximo, nos ajuda a largar a falta de amar a Ti, ó Pai, porque acima de tudo, quando a gente não ama ao próximo, a gente não está amando ao Senhor. E nos ajuda, ao gente entender o nosso papel, nosso dever, a gente procurar ter as motivações corretas e, acima de tudo, buscar pôr em prática. Nos ajuda também a entender que nada é difícil demais, não que não é trabalhoso, mas nada é difícil demais porque, como a gente viu, a Tua graça tem dado poder para poder a gente fazer a Tua obra, Pai. Então, é assim que eu te oro e te peço, eu te agradeço por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Terminou aí?